no computador, não, gente. Eu não bato no computador, não. Eu só xingo mesmo, porque bater no computador vai ficar muito caro. Gente, olha só. Ah, começou a gravar. Começou. O professor também é ser humano. Muito bem, deu certo. Muito bem. Voltando, todo mundo vendo meu mapa mental aí bonitinho? Sim? Me confirma? Sim. Sim. Beleza. Então, olha, a gente já viu uma boa parte do experimento com dois fatores, né? A gente começou a discutir na última aula definições básicas e princípios, notação geral, análise estatística, né? A gente falou sobre a estatística de teste, sobre soma de quadrado, quadrado médio, construção da tabela nova. Falamos sobre as comparações múltiplas, inclusive eu rodei o teste de Tukey. Mostrei para vocês como fazer a mão e fazendo R, e sempre lembrando daquele detalhe de que se existe interação significativa entre os fatores, eu preciso fixar o nível de um fator e fazer a comparação múltipla entre os níveis do outro fator, tá? Então, eu fixo um, comparo o outro. Fixo novamente o primeiro e outro nível, comparo. Então, a comparação depende do nível do outro fator e vice-versa. Então, isso muda, né, nesse tipo de experimento. Falamos sobre a verificação da adequação do modelo, sobre as suposições, né? Chegamos a fazer os gráficos de resíduos, e para isso a gente discutiu também a estimação dos parâmetros, como fazer a estimação da média, dos efeitos, tanto dos efeitos principais quanto dos efeitos da interação, e para a gente poder calcular o valor ajustado e achar o resíduo a partir disso. Então, a gente discutiu isso. E hoje a gente vai falar sobre poder e tamanho de amostra, tá? Embora não tenha no livro do Montgomery a parte de poder e tamanho de amostra para esse tipo de experimento, eu vou discutir, porque assim, na verdade, a gente também se baseia, né, numa distribuição F não central, é o mesmo raciocínio do experimento com o fator, mas eu vou mostrar para vocês um pacotinho no R que tem para fazer o cálculo de poder, tá? Vamos falar também de duas situações particulares do experimento fatorial com dois fatores. Um é quando a gente assume que não existe interação entre os fatores. Então, como fica o nosso modelo? E aí, para isso, enfim, né, como que fica o nosso modelo? E a questão de uma observação por célula, que é quando a gente não tem réplica, tá? As duas coisas estão relacionadas, por quê? Porque quando a gente não tem réplica, a gente não tem grau de liberdade suficiente para estimar o termo de interação. Então, a gente tem que fazer um teste específico de interação, que não é aquele que sai na tabela nova. Então, vamos falar isso hoje e provavelmente a gente entra um pouquinho no experimento fatorial geral, tá? Depois disso, provavelmente não, com certeza a gente entra. Depois a gente vai falar sobre curvas e superfícies de resposta e blocagem nesse tipo de experimento. Isso aí provavelmente vai ficar lá para a próxima semana, tá? Uma coisa que eu queria avisar também, na próxima semana, com essa mudança que a gente fez, né? O pessoal pediu para adiar a lista, a entrega da lista e eu vou adiar para segunda, tá? E conforme o nosso combinado, eu colocaria uma lista no ar até sábado, mas eu vou colocar na segunda, tá? Porque é bom que coincide com a data de entrega dessa lista, eu já coloco uma nova lista, e essa terceira lista que eu vou colocar vai ser a última lista que entra na primeira vai, tá? Então, como eu vou dar um prazo de 2 semanas para vocês fazerem, eu vou ficar com um atraso para liberar a nota da primeira vai, tá? Eu não vou conseguir liberar logo. Na verdade, assim, vai passar um pouquinho do prazo de realização da primeira vai, mas acho que, enfim, faz parte, né? Eu vou estar corrigindo ainda, mas tudo bem. E aí, para a segunda vai, eu vou estipular com vocês uma nova divisão dos pontos, tá? Lembrando, assim, que eu corrigi a primeira lista, eu coloquei no ar, segunda-feira mesmo, depois da aula eu finalizei, eu acho, foi. E assim, gente, como o arquivo está em PDF, né, fica difícil eu fazer aquela correção onde eu sinalizo na própria lista o que está certo, o que está errado, tá? Em PDF ou HTML. Mas, enfim,
a minha correção é, eu coloco lá no Moodle, tá? Quais foram os tópicos, se tem alguma coisa que vocês erraram, ou que poderia ter sido feito melhor, eu sinalizo lá no campo de feedback da lista, lá no Moodle, eu coloco qual foi a nota na lista e a nota por questão. Nessa lista, como eram 5 questões, eu dei a lista valendo 10, cada questão valendo 2, né? Porque como eu também não tinha feito a divisão das notas antes, eu resolvi distribuir igualmente, porque, né, acho que é o mais certo. Se eu tivesse acordado antes, talvez eu fizesse uma distribuição desigual, porque teve questão que deu muito mais trabalho. Enfim, e aí eu especifico, tal questão você tirou tanto, e se você não tirou o total, eu coloco por quê, tá? Então, assim, se alguém teve alguma dúvida no feedback que eu dei, quer discutir, não entendi o que eu fiz de errado, e... Não, a última valendo 4, não. Eram 5 questões, cada uma valendo 2, José Ricardo. Tá, esse foi o padrão que eu usei. Foi, isso mesmo. E aí, se alguém ficou em dúvida, tá? Pode me falar, se quiser mandar e-mail, se quiser me chamar, se quiser conversar depois da aula, que eu posso explicar melhor. Mas, em geral, assim, o que acontece é a lista ficou muito grande, né? Eu exagerei. E aí, tinha questões que eu achava que eram muito importantes e que elas ficaram valendo muito pouquinho, porque no residual, quando você pega, né, a professora coloca uma questão de A a G, não dá para dar muito ponto por questão. E tinha coisa que dava muito trabalho. Por exemplo, aquela questão dos contrastes era uma questão que dava trabalho, que no fim das contas, dividindo igualmente os pontos, ela valia muito pouco, né? E então, assim, próxima lista eu realmente vou ponderar aquilo que realmente é essencial, porque, enfim, fica estafante, né? É isso. Beleza, gente. Vamos lá. Nos nossos slides aqui, tá? A gente parou, então, na parte do estimação dos parâmetros. Foi a última coisa que a gente fez. Agora, como a parte da análise de poder para o experimento com 2 fatores não tem lá no livro, eu vou fazer direto com vocês no R, tá? Então, dê uma olhada nesse arquivo do R que eu coloquei, os comandinhos do R, para a gente ver como que ficaria. Bom, se vocês derem uma fuçada aí no R, né? Derem uma procurada, eu sei que vocês são muito bons para achar coisas no R, melhores do que eu, inclusive. Vocês vão ver que tem vários pacotes, vários comandos para fazer a análise de poder e tamanho de amostra no experimento com 2 fatores, tá? No entanto, eu achei um pacotinho específico, que é o Power2 PWR2, e vou mostrar para vocês o comando desse pacote. Deixa eu só ver. Eu estou usando os dados do tempo de vida da bateria, que é o primeiro exemplo, tá? Só para lembrar aqui que é esse exemplo em que a gente tem 2 variáveis, uma é a temperatura e o outro é o tipo de material, 3 níveis cada um, 4 réplicas, tá? Então, eu estou usando os próprios dados aqui como insumo da minha análise de poder. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o desvio padrão, porque assim, para fazer análise de poder, vocês devem estar lembrando bem que vocês fizeram isso para a primeira lista, né? Para fazer análise de poder, a gente precisa de ter uma estimativa da variabilidade dentro dos tratamentos, né? A medida de sigma ao quadrado, que é a variância do erro, ela é a medida de variância dentro dos tratamentos, então dentro de cada grupo, e a gente assume que ela é a mesma para todos os tratamentos, tá? No experimento com 2 fatores, eu vou pegar essa medida de variância para cada fator, tá? Então, o que eu estou fazendo como eu já coletei os dados,
eu vou usar a variância dos dados, tá? Que é o que vocês fizeram na lista. Eu dei os dados e vocês estão usando aqueles dados para calcular a medida de desvio, que é como se eu falasse assim, para esse experimento aqui, com a variabilidade que existe aqui, considerando que essa é a variabilidade real que tem, qual que vai ser o meu poder, né, para um determinado número de réplicas? Então, por isso que eu estou usando esse comando para pegar essas medidas, tanto para temperatura. Agora é o R rodar o negócio, né? É outra coisa. Então, aqui eu tenho o desvio padrão, tá? Em cada temperatura. O desvio padrão amostral no meu experimento. Então, para a temperatura 15, o desvio padrão 31,6, para a temperatura 125, 25,6, tá? E para a variável tipo de material, a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar isso aqui só para ter uma ideia inicial de um desvio padrão, tá? Normalmente, eu trabalho... Bom, eu estou assumindo igualdade de variâncias entre os tratamentos, né, no caso. Então, eu estou falando que a variância dentro de cada tratamento é a mesma entre os tratamentos, tanto para a temperatura quanto para o material. Mas, claro, a gente, né, normalmente vai testar isso ou no teste Bartlett, no teste Levene, nos resíduos. No entanto, os desvios padrão amostrais, eles são diferentes, tá? A gente vê, claro que eles são diferentes, mas pode ser que não seja uma diferença significativa. Beleza, isso é uma outra questão. Mas, normalmente, como eu tenho valores diferentes, tá? Para análise de poder, o que eu faço? Eu costumo pegar o pior cenário, tá? Que é como se eu falasse assim, se eu garanto que eu tenho poder para o pior cenário de variância dentro do tratamento, eu garanto para qualquer variância, tá? Então, aqui, eu devo ter pegado aqui nos comandos alguma medida considerando o pior cenário aqui em cada variável. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês o comando do pacote Power2, PWR2, que é o comando específico para fazer análise de poder, que é o pwr.twoWay, tá? Eu vou dar um help aqui, só para a gente ver quais são as opções desse pacote. Ele é para experimento two-way, ou seja, com dois fatores, é um experimento fatorial com dois fatores, que a gente chama de two-way, modelo A9 balanceado. Ainda tá? Ele só serve para a situação em que eu tenho o meu N, é o número de réplicas, eu tenho o mesmo número de réplicas em cada combinação de tratamentos, em cada tratamento, tá? E aí eu tenho aqui os meus parâmetros, e aí provavelmente não, né? Na verdade, é aquela mesma ideia que a gente tinha da função que a gente usou para o modelo One-Way, em que a gente deixa alguma informação em branco, tá? Que é o que a gente quer. Então, quais são as entradas que eu tenho? Número de grupos no fator A e no fator B, que eu posso ter números diferentes de fatores, números diferentes de níveis. O alfa, que é o nível de significância. O tamanho amostral em cada nível, A e B. O tamanho do efeito, tá? Para cada fator. O que é o tamanho do efeito? Quando a gente falou vocês até perguntaram sobre a lista, na diferença, né? Que diferença entre as médias que é significativa? Aqui a gente fala que é como se fosse o tamanho do efeito. Qual o efeito que esse experimento com esse tamanho amostral é capaz de detectar, tá? Mas isso na linguagem do efeito que a gente definiu para o experimento fatorial, né? Lembra que a gente falou, o efeito é a diferença entre a média do fator e a média global, tá? Então, eu desvio em relação à média naquele nível do fator. Isso é o efeito. Isso é o que eu especifico aqui, tá? Eu estou falando que a diferença do nível do fator para a média que eu quero, que é importante para mim na prática, tem que ser de tanto. Então, eu especifico ou eu peço para ele calcular a partir do N. Tem a opção também de botar o delta, né? A menor diferença entre um grupo, tanto para o fator A e para o fator B. Então, seria a menor diferença entre os B grupos do fator B ou entre os A grupos do fator A.
E aqui as medidas de sigma A e sigma B, tá? Que seria o desvio padrão, a raiz da variância do fator A e B. Para isso, para ter uma medida desse sigma, eu calculei aqui temperatura desvios, material desvios. Então, só para a gente ter uma ideia de como que funciona. E aí, alguns exemplos, mas vamos ver direto aqui no nosso problema. Então, vamos falar o seguinte: nesse experimento aqui do tempo de vida da bateria, né, que a resposta é o tempo de vida, suponha que o pesquisador decida que H0 deve ser rejeitada, ou seja, eu concluo que existe efeito do fator, isso deve acontecer com alta probabilidade se o que acontecer, se a diferença no tempo médio de vida da bateria entre quaisquer duas temperaturas ou dois materiais for de pelo menos 40 horas, tá? Então percebam que o que eu vou especificar, com base no que a gente viu, é o delta A e o delta B, tá? Eu estou especificando o que é significativo para mim em termos de diferença na média de dois níveis ali, que é o delta A e o delta B. Se eu quisesse especificar isso em termos do efeito, eu colocaria FA e FB, tá? Então, como que vai ficar aqui? Bom, o A e o B vão ser igual a 3, que é o número de níveis na temperatura e o número de níveis no tipo de material, cada um tem 3. Vou fixar um alfa de 5%. Sigma A e sigma B, eu iniciei aqui com sigma A e sigma B de 25, tá? Só que, na verdade, aqui, se eu for olhar, eu peguei o melhor caso, né? Ao contrário daquilo que eu falei. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa que a gente vai mudar depois para ver o efeito que isso tem, tá? Mas só para exemplificar. Assumindo que o desvio padrão, né, dentro de cada tratamento é 25, tanto para o fator A quanto para o fator B. Na verdade, a gente vê que 25 é o menor desvio que a gente viu. Pode chegar a 48, 49, tá? Mas vamos supor que seja 25. E o que eu estou falando é, se tiver uma diferença entre quaisquer duas temperaturas, né, de 40 unidades, então eu especifiquei delta A e delta B como 40, que é a diferença mínima, que é significativa para mim, e 4 é o número de réplicas, tá? Então eu estou usando 4, que é o que tem no experimento. Como ficaria o meu experimento? Então, aqui eu especificando N igual a 4, ficaria o poder de 0,92. Tá vendo que ele põe um poder para o A e um poder para o B? Nesse caso foi igual. Por que ele põe valores diferentes? Porque eu posso especificar argumentos diferentes para o fator A e B. Por exemplo, o desvio dentro do grupo pode ser maior no fator do que no outro, tanto que eu especifico separado, tá? No caso, então, o poder global aqui de 0,92, esse poder vai ser sempre o menor valor entre os fatores. Então, se tiver um fator que tem um poder menor para ele, o poder global aqui, esse aqui vai ser ele. Tá? Então, eu tenho, dado que, estou falando, se existe uma diferença de pelo menos 40 horas entre duas temperaturas ou entre dois tipos de material, eu tenho 92,6% de chance de detectar a diferença com 4 réplicas, assumindo 5% de significância. E esse desvio. Agora, se eu diminuir o número de réplicas para 3, mantendo ceteris paribus, né? Mantendo todas as condições constantes. Para quanto vai o meu poder? 81,6. E se eu diminuir o N para 2, vai para 58,9, tá? Então, a gente vai fazendo o cálculo de poder, a ideia é essa, tá? Depois eu coloquei algumas coisas, tipo, e se eu aumentar o sigma? Então, vamos supor, a variância, o desvio padrão dentro dos grupos não é 25, é 30. Com 4 réplicas, o meu poder vai para quanto? Então ele vai para 80, né? Então é o impacto que aumentar o desvio tem no meu poder. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Diminuindo a diferença que se deseja detectar. Então eu falei, olha, se tiver uma diferença de 40 unidades entre duas médias, desculpa, se tiver uma diferença, né, de 40 unidades entre a média de dois tratamentos, eu falo que esses tratamentos são diferentes. Agora, se eu quiser ser mais preciso ainda, eu estou falando, olha, 40 unidades
É uma diferença significativa, mas 25 unidades de diferença já é significativa. Então, eu estou especificando uma diferença menor ainda. Eu quero que o meu teste, né, seja mais sensível. Como que fica esse poder? Então, para o mesmo n igual a 4, voltando para aquele desvio de 25, né? Inicialmente, nosso poder foi de 0,92. Se eu diminuir a diferença para 25, o poder cai para 0,54. E aqui eu fiz algumas curvinhas de poder, igual a gente tinha feito lá para o outro comando, tá? Para a gente ver essa função, né, do poder versus alguns parâmetros. Aqui, então, a gente tem uma curva de poder, porque o eixo das abscissas é o N. Então, aumentar o número de réplicas aumenta o meu poder, né? Mantendo lá aqueles outros parâmetros. Então, de 2 réplicas de aproximadamente 60% de poder, eu chego com 6 a 8 réplicas para praticamente 90% de poder. A partir disso, eu já não tenho mais um ganho, né? O desvio do erro também, né? Lembrando que os valores de desvio padrão dentro dos tratamentos variaram, o observado, né? De 25 a 49. Então, aqui eu fiz um gráfico assumindo valores de 15 a 45, tá? Mais ou menos para cobrir o range ali do que foi observado. Então, como que o poder diminui, né? Aqui também sobre a diferença que é importante para mim. Eu assumi valores de diferença de 5 a 40. Então, eu vejo, quanto maior a diferença, maior o poder. Mais fácil é para o teste detectar essa diferença quando ela é maior, né? Ao passo que se a diferença é muito pequenininha, eu preciso que o teste seja muito sensível. Então, para aquele tamanho amostral, ele já não tem aquela sensibilidade, o poder fica baixo. Então, a diferença pode existir, mas ele não consegue detectar. Aqui o alfa, né, também é uma coisa. Isso aqui tudo são conceitos que a gente já viu quando a gente falou do poder para uma amostra. Questão do alfa, né, se eu aumento o alfa, que é o erro tipo 1, eu diminuo o erro tipo 2, logo o poder aumenta. É isso, tá, gente? Só assim, um exemplo de uma função para o cálculo de poder para o experimento com 2 fatores. Se eu colocar alguma questão sobre isso na lista, vocês podem usar essa função ou podem usar uma outra função que vocês encontrem, tá? Fiquem à vontade, ou se quiser fazer à mão também, mas para fazer à mão a gente precisa ir lá na F não central, fazer aquele comando da F não central. O que está por trás aqui é a mesma coisa, tá? Alguma dúvida aí nessa parte de análise de poder? Muito bem, galera. Vamos continuar então? Eu quero falar para vocês da situação em que a gente tem nenhuma interação no modelo de 2 fatores, tá? Suposição de nenhuma interação. Vamos supor que a gente tem um modelo sem interação, tá? Por algum motivo, eu vou desconsiderar o termo de interação. Normalmente, eu faço isso quando o teste F para interação não é significativo. Então, aquele termo ele não é necessário, né? Quando a gente tem essa situação, a gente tem que reduzir o modelo. Se o termo de interação não é significativo, não faz sentido ele ficar no meu modelo. Não faz sentido eu pegar aquele modelo que tem interação e fazer comparação múltipla com base nesse modelo, análise de resíduos com base nesse modelo. Não. Se a interação não é significativa, eu tiro ela e rodo o modelo novamente, tá? Então, nossa equação ficaria dessa maneira aqui. Agora, a gente tem que ter certeza se a gente pode tirar mesmo a interação, tá? No caso do modelo do tempo de vida da bateria, eu tirei. Vamos supor, lá a gente viu que a interação é significativa, tá? Mas vamos supor que eu tire essa interação do modelo. Não é legal fazer isso aqui, eu tenho que manter porque ela foi significativa. Mas vamos supor que eu nem considere a interação. Eu já parto para um modelo sem interação. Então, minha tabelinha nova fica assim. Tudo aquilo que era da interação, soma de quadrados da interação, grau de liberdade da interação, para onde que ela vai quando eu rodo o modelo sem interação?
Alguém sabe me falar? Vai pro Oi? erro total, né? Vai pro erro total, né? Muito bem, vai para o erro, né? Fica como sendo variação não explicada, ou fica como sendo grau de liberdade livre ali, né? Porque eu não estou usando ele para estimar o efeito da interação. Então, beleza, acertaram, vai para o erro. Tá? Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse modelo sem interação e vou fazer uma análise de resíduos dele, tá? Então, vamos lá. Como que fica o meu modelo sem interação? Como que fica os resíduos? Bom, a gente já viu como que fica o cálculo do valor ajustado para o modelo com interação. Então, fazendo lá, tirando o termo de interação, substituindo, né, as estimativas pontuais, o valor ajustado sem interação fica média no iésimo nível do fator A, mais a média no jésimo nível do fator B, menos a média global. Tá? Então, tirando o termo de interação, a gente fica com o valor ajustado dessa forma. Sendo que no modelo com interação, o nosso valor ajustado ficava assim. O valor ajustado era a média na célula IJ, ou a média das réplicas que foram coletadas na combinação IJ. Ou seja, o valor ajustado fica diferente, porque o modelo é diferente, tá? Então, o que eu fiz lá é tirar esse termo, com isso eu tiro essa última parte, eu fico só com esses termos aqui. Beleza, então vou lá, calculei meu valor ajustado, ele é diferente do que eu obteria se eu tivesse incluído a interação. E aí, qual que é o raciocínio que se usa, tá? Eu vou pegar a diferença entre o valor ajustado que eu obteria se eu tivesse usado a interação, que é o y barra j ponto, e a diferença entre o valor ajustado atual, que é essa aqui. Eu vou calcular essa diferença, tá? Para todas as observações IJ. E essa diferença, né? Eu tô falando, essa quantidade, ele vai ser a diferença entre as médias observadas das células e as médias estimadas assumindo nenhuma interação, tá? Essa é a diferença que eu vou trabalhar. E aí, o que a gente pode fazer para avaliar a necessidade do termo de interação é comparar os resíduos, a diferença, né? Comparando qual que seria o valor ajustado no caso e qual que é o valor ajustado no outro caso. Essa diferença, eu vou plotar essa diferença ao longo dos valores ajustados. Então, o DF aqui é essa diferença. E como que fica o meu gráfico, tá? Na verdade, o que eu espero? Pode falar. Alguma dúvida? Ai, professora, Professora, meu microfone está ligado. Desculpa. Não, achei que tinha dúvidas. Achei que tinha dúvida. Achei que ia participar da aula. Quanto tempo que ele está ligado? Professora, Não, ligou agora. Sim. a interação que você fala por conta da forma do que está distribuído os pontos aqui? Não, aqui a interação. Como assim a interação que eu falo? Qualquer padrão desse gráfico. Tá? Não, pois é justamente Errado. isso. Não, mas é isso mesmo. Se tiver. O que a gente espera? A gente espera que plotar essa diferença versus os valores ajustados seja uma coisa aleatória, tá? Se a interação não for significativa, não for importante no modelo, esse comportamento vai ser aleatório, tá? Ao longo dos valores ajustados. Nesse caso aqui, se a gente. Aqui não está tão claro, mas se a gente traçar, ligar os pontos aqui, tá? A gente vê que vai existir um comportamento de tipo, eu tenho um pontinho aqui em cima, depois desce, depois sobe, depois desce, tá? É um tipo de padrão que a gente encontra e que é sugestivo de que precisa de interação, tá? Então, assim, na verdade,
É só uma situação em que eu já considerei o modelo sem interação. Será que aquela interação é importante ou não? É só para mostrar que isso acaba se refletindo de alguma forma, tá? Numa análise de resíduos que você vai fazer depois, tá? Porque o que a gente assume? A gente assume que no gráfico de resíduos, os resíduos, né, eles não podem ser, de certa forma, relacionados com nenhuma variável, tá? Externa ao modelo ou alguma variável que esteja ali relacionada no modelo. Se a variável está no modelo, a relação já está explicada no próprio modelo. Então, não espere encontrar nenhum padrão. Se eu encontro esse tipo de padrão, é porque tem alguma coisa errada nesse modelo. E esse é um padrão típico de você ter tirado a interação quando você não poderia, tá? Mas assim, é claro, gente, é mais fácil você olhar na tabela, fazer o modelo com a interação, tá? Olha na tabela, vê que a interação é significativa, você não tira a interação, tá? Não estou sugerindo que vocês ajustem o modelo sem interação e façam esse gráfico para testar se eu deveria ter incluído ou não, tá bom? Agora, tem uma situação em que não dá para você fazer aquele teste F da interação de forma tão clara como a gente faz, que é a situação em que você tem uma observação por célula, tá? Ou basicamente a situação em que você tem uma réplica, né? Seu experimento ele é composto de uma réplica. Então, nesse tipo de situação, pode ser que a gente, na verdade, precisa de um outro tipo de teste, ou a gente pode usar aquele gráfico para ajudar a identificar se a interação seria importante. O experimento que tem apenas uma réplica, como que ficaria a nossa equação? Tá? A nossa equação ela não é mais o y, o valor observado não é mais y, i, j, k. O elemento k, o índice k não existe, porque ele é o índice da réplica, tá? Então, é y, i, j, e a gente ficaria com o modelo dessa maneira, o modelo com interação. Como ficaria a nossa tabela nova, tá? Nesse caso, a tabela nova teria fator A, soma de quadrados, né? Fator B. E a gente tem um termo aqui, né? Uma fonte de variação que mistura o residual, ou o erro residual, ou interação AB, tá? Então, percebam que quando a gente tem uma réplica só, eu não consigo separar o efeito da interação, tá? O que fica sendo resíduo contém justamente o que teria na linha da interação. Tá? Por quê? Porque eu não tenho observações suficientes. Lembra, gente, que para fazer o cálculo do erro residual, que a gente estava chamando a tabela nova, como que ele era calculado? Ele era o erro puro. O erro puro é o erro que você tem quando você mantém todas as condições fixas e o que você faz é réplica, né? Essa medida de erro aqui, a gente estava chamando, não sei se eu chamei de erro puro, mas na tabela, mas essa é a definição dela. Esse elemento aqui não existe, não tem como eu calcular essa soma de quadrados aqui, tá? E eu nem tenho graus de liberdade para colocar aqui. Porque esses graus de liberdade, olha, se o N é 1, eu tenho 0 graus de liberdade para esse cara, tá? E a soma de quadrados do erro, pela própria definição lá do cálculo dela, né? O que é a soma de quadrados do erro? Seria a diferença entre cada observação e a média na combinação IJ. Se eu só tenho uma observação na combinação IJ, a própria observação vai ser a média. Então, isso aqui também vai zerar, tá? Então, é uma situação em eu não tenho réplica, eu não tenho aquela linha do erro. Eu tenho uma coisa que é uma réplica que está misturado com o efeito da interação, tá? Beleza. E aí, o que eu faço, né? Nesse caso aqui, olha como fica complicado fazer a análise desse modelo. Porque lembra que para a gente fazer o teste F do fator, a gente compara o quadrado médio do fator com o quadrado médio do erro. Por quê? Porque o quadrado médio do erro no experimento com réplicas, qual que é o valor esperado dele? Sigma ao quadrado. Então, o quadrado médio esperado é sigma ao quadrado. Então, naturalmente, quando eu faço a razão, né,
A diferença entre cada quadrado médio e o quadrado médio do erro é aquele termo que eu estou somando, que corresponde ao efeito daquele fator. Nesse caso, eu não tenho o quadrado médio desse resíduo aqui, desse quadrado médio residual, o valor esperado dele não é sigma ao quadrado, tá? Então, assim, a comparação que eu faço se eu usar isso como meu denominador, ela não vai ser tão precisa, né? Mas, na verdade, é o que eu tenho. Eu tenho que comparar o quadrado médio do fator com a interação, tá? Eu não tenho aquele elemento do erro para comparar. Então, assim, por mais que eu chame isso aqui de residual ou AB, é complicado estimar o efeito da interação, porque eu vou dividir o quadrado médio, que seria a interação, por quem? Eu não tenho um elemento para ser meu denominador, né? Então, não tem como eu testar esse efeito da interação aqui. Então, olha só, a variância do erro sigma ao quadrado não é estimável, porque o quadrado médio esperado de nada vai ser sigma ao quadrado. Então, não tem esse elemento. Ou seja, o efeito da interação e do erro não podem ser separados de maneira óbvia, né? Por todos esses motivos que eu falei. E aí a gente não consegue testar os efeitos principais, tá? A gente não consegue testar os efeitos principais, a menos que o efeito da interação seja zero. Porque olha só, se eu assumir que o efeito da interação é zero, eu estou falando o quê? Que tal beta ij é igual a zero. Se não existe efeito da interação, a hipótese nula é tal beta ij é igual a zero para toda combinação ij. Se isso for verdadeiro, é isso que eu estou somando, vai ser zero, e o quadrado médio residual vai ter um valor esperado, que vai ser sigma ao quadrado, tá? Então, o modelo que tem apenas o experimento, que não tem réplica, ou que tem apenas uma réplica, no caso, né? Esse negócio de réplica, gente, é assim, normalmente quando a gente pensa na réplica, é como se eu estivesse repetindo, né? Então, falar o experimento não tem réplica, na verdade, apesar desse conceito, falar que o experimento não tem réplica está errado, porque cada vez que eu realizo todas as combinações, eu tenho uma réplica. Se eu só fiz isso uma vez sem repetir, eu tenho uma réplica, tá? Então, esse experimento que só tem uma réplica, ele só vai funcionar, eu só consigo tirar a informação a partir dele se eu posso assumir que a interação não é significativa. Beleza, se ela não é significativa, eu falo, vou testar o efeito principal de A e B, comparando o quadrado médio esperado de cada um com o residual, porque eu sei que esse termo vai para zero. Agora, se existe uma suspeita de interação entre os fatores, o experimento sem réplica não, desculpa, o experimento com uma réplica não funciona, tá? Porque, perceba, eu não consigo fazer meus testes, né? E aí a pergunta é, bom, como eu vou saber se a interação é importante ou não se eu não fiz o experimento ainda, né? E vamos supor que todo orçamento, todo o tempo que eu tenho seja suficiente só para fazer um experimento com uma réplica. Agora eu me pergunto, mas será que uma réplica é suficiente, considerando a interação? Eu só posso falar que é suficiente, pelo menos, eu não estou falando que tem um poder adequado, mas suficiente para fazer os meus testes, só se eu puder assumir que a interação não é significativa. Mas como que eu vou testar se a interação não é significativa se eu não consigo fazer o teste de interação no experimento com réplica, com uma réplica? Entende? Tipo assim, a gente fica num loop, né? Como que eu vou resolver isso? Então, o que que a gente faz? Existe um teste que a gente faz para interação. Não é o teste F bonitinho da tabela nova, mas é um outro teste, que é um teste de interação, que eu consigo fazer mesmo com uma única réplica, tá? Que é um teste de Tuckey, tá? A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, beleza, o que que a gente faz? Então, basicamente, a gente faz o experimento com uma réplica só, ajusta um modelo sem a réplica, porque eu já sei que, olha, independente da interação ser importante ou não, eu não vou conseguir testar o efeito dela. Então, eu já parto de um modelo sem interação, que vai ter essa equação aqui, né, que a gente já viu. Nesse caso, como tal beta ij é igual a zero, o quadrado médio residual vai ser o estimador não viciado de sigma ao quadrado, e eu faço os testes para os efeitos principais, né? Porque esse elemento aqui vai ser só sigma ao quadrado. Beleza, faço isso. Só que, e para saber se a interação é significativa ou não? Eu vou fazer o teste de Tuckey. Na verdade, não é o mesmo teste de Tuckey
das comparações múltiplas, tá? O outro teste desenvolvido por Tuckey, que é específico para determinar se a interação está presente. Ele é um teste que ele constrói um termo de interação artificial pelo produto dos efeitos principais. Então, eu vou ter o efeito principal de A, que é o tau I, o efeito principal de B, que é o beta J, eu vou fazer o produto desses efeitos, tá? Como se eu estivesse construindo um efeito de interação ali. Então, e na verdade eu vou ter uma constante gama, tá? Que vai estar relacionando isso através de um produto. Beleza, gente. E aí a gente usa abordagens de regressão para testar a significância do termo de interação. Quando eu falo que eu uso abordagem de regressão, eu vou usar lá as equações normais, né? Vou resolver por mínimos quadrados para resolver para fazer esse teste de hipóteses, tá? Baseado com aquilo que a gente viu, com a redução da soma de quadrados, aquela abordagem de regressão. Como que esse teste é construído? Ele vai particionar a soma de quadrados do resíduo. Então, assim, eu tenho uma soma de quadrados do resíduo. Eu vou pegar uma parte dessa soma de quadrados para representar, tá, a soma de quadrados dessa componente de interação. E eu vou pegar só um grau de liberdade do erro. Tá? Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, eu não vou fazer daquela forma em que, para testar a interação, né, se eu estivesse testando a interação com o termo de interação no modelo, por exemplo, o grau de liberdade para testar o termo de interação seria A menos 1 vezes B menos 1. Só que eu sei que eu preciso deixar isso para o erro. Então, eu vou falar o seguinte, eu só uso um grau de liberdade, é um teste muito humilde, entendeu? Ele usa só um pedacinho da soma de quadrados que está aqui e usa só um grau de liberdade dessa quantidade aqui e consegue testar esse termo de interação artificial, sem incluir a interação no modelo. O teste se baseia nisso. Muito bem. E aí, como que fica o nosso teste? No caso aí, grau de liberdade do erro, então, vai sobrar A menos 1 vezes B menos 1 menos 1, que eu peguei um grau de liberdade emprestado, e eu vou fazer esse teste, que ele é muito chamado de teste de não aditividade, tá? Não aditividade, por quê? Porque a partir do momento em que eu ajustei esse modelo, eu estou falando que ele é um modelo aditivo. Porque o termo de interação, ele é multiplicativo. Então, o teste de não aditividade, ele assume, sob H0, não aditividade entre os fatores. Ou seja, assume que a interação é igual a zero, que seria o produto, tá? Só que ele não vai fazer essa hipótese em termos de tal beta, ele vai fazer em termos desse cruzamento aqui, desse produto entre os efeitos principais. E aí a gente faz uma partição, né? Lembrando, eu falei que ele vai... Para testar esse termo de não aditividade, né? Esse termo de interação, ele vai pegar emprestado uma parte da soma de quadrado residual, que a gente chama de soma de quadrado de não aditividade, dada por essa equação aqui, e ela tem um grau de liberdade. E aí, enfim, o que sobra para a soma de quadrado do erro vai ser A menos 1 vezes B menos 1, que seria a soma de quadrado residual, menos a soma de quadrado de não aditividade, que é 1. E a gente faz uma estatística de F, comparando a soma de quadrado de não aditividade com a soma de quadrado do erro, que sobrou, dividido pelos graus de liberdade que sobraram, tá? Para o erro. Enfim, a gente faz o teste F lá bonitinho. E aí, 1 grau de liberdade para o numerador, tá? Que seria os graus de liberdade da não aditividade. Aí, gente, eu vou fazer aqui, mostrar um exemplo e vou mostrar no R. Tem um comandinho no R desse teste, tá? É um outro exemplo, é um exemplo de apenas uma réplica, claro. A impureza presente em um produto químico é afetada por 2 fatores, pressão e temperatura. Os dados do experimento são esses. Então, a gente tem fator das linhas temperatura, fator das colunas pressão, tá? Uma réplica para cada combinação, 3 níveis de temperatura e 5 níveis de pressão.
Então, a gente vai fazer o teste para não aditividade, tá? E escrever a tabela nova com as fontes de variação. Então, a gente vai fazer a tabela nova com a temperatura, com a pressão, com a não aditividade, o erro e o total. Então, como fica a nossa tabela nova, tá vendo? Fica a mesma, a parte da temperatura e da pressão é a mesma que a gente já tinha calculado. Aí a gente teria uma soma de quadrados residual, enfim, essa quantidade aqui, né? Que seria subtração entre a soma de quadrado total, a de A e B, e A menos 1 vezes B menos 1, para construir o residual. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar a soma de quadrados de não aditividade dessa quantidade, vou tirar 1 grau de liberdade. Tá? Então, agora eu peguei a soma de quadrados de não aditividade com 1 grau de liberdade, e o que sobrou, tá, daquela soma de quadrado residual, grau de liberdade residual, é o que tinha menos o que eu usei para não aditividade. Tá? Então, ó, seriam 8 graus de liberdade residual, só que eu tenho 7, porque eu usei 1 para não aditividade. Isso aqui, essa linha da não aditividade, está testando o efeito da interação. Então, 0,5674 é o p-valor do teste de não aditividade. Tá? Ou seja, nesse exemplo aqui, a interação não faz falta. Tá? Eu não rejeito a hipótese nula de não aditividade, que eu tenho um modelo não aditivo. Então, é uma situação em que eu não fiz réplica, mas eu consigo avaliar o efeito de uma possível interação, tá? Que eu poderia incluir no modelo, mas eu não incluí. Então, ok, nesse modelo aqui, a interação não faz falta, tá? Deixa eu mostrar para vocês no R, como que fica o teste. Tá nesse pacotinho DAE, tá? Vou entrar com os dados aqui do experimento. Esse mesmo experimento do slide. Vou fazer o meu. Aqui, gente, eu estou fazendo um experimento que tem uma réplica só, tá? Eu vou fazer aqui um modelo como se fosse um modelo com um termo de interação. Vamos ver como é que fica. Eu tenho temperatura, pressão e a interação. Bom, eu já sei que eu não tenho informação suficiente para testar a interação, tá? Só para a gente ver como que fica. Eu vou ter temperatura, pressão e temperatura e pressão. Percebam que não calcula estatística F, não calcula p-valor. Por quê? Porque não dá, né? Eu tenho que ser uma pessoa humilde. Se eu fiz uma réplica só, não adianta querer testar a interação, porque não dá para calcular. Porque a gente viu que a gente não tem o denominador, o quadrado médio esperado, nenhum quadrado médio esperado vai ser sigma ao quadrado. Eu não tenho esse denominador para fazer a comparação. Só que a gente sabe que o que está como interação aqui, na verdade, eu vou ter que usar isso como um valor, uma quantidade residual, tá? E aí, vou fazer o seguinte, vou fazer o meu modelo aditivo, tirando a interação, porque não dá para testar. Então, como que fica o meu modelo aditivo? O meu modelo fica, né, as mesmas quantidades de soma de quadrado, grau de liberdade aqui do modelo de cima, só que antes, tudo que eu estava usando para interação veio para o residual, tá? Beleza. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer um teste de não aditividade aqui, o teste de Tuckey. Usando uma partezinha dessa soma de quadrados residual e usando 1 grau de liberdade aqui. O comando... deixa eu ver, rodando a análise de variância. Tá. Aqui essa análise de variância, gente, é só para fazer o teste de não aditividade de Tuckey, tá? Porque o que acontece é, esse teste, ele é feito pelo comando que está no pacotinho DAE, o comando tuckey.1df. Esse comando tuckey.1df, ele usa um modelo de entrada. Por isso que eu rodei esse modelo 1 com essa configuração estranha, tá? E assim, eu não sei exatamente por que ele pede para a gente colocar a componente de erro como sendo temperatura barra pressão, que seriam os meus fatores. Mas eu sei que é assim que o teste funciona, tá?
tá? Eu tenho que rodar o modelo dessa maneira para o teste dar certo. Aí eu ponho que o erro de termo aqui, ó, o termo de erro vai ser a interação. Beleza, como que fica o meu teste? Meu teste fica assim. Então, olha o que ele soltou, 0,0985, que é a soma de quadrados da não aditividade, que é o mesmo valor que está aqui, 0,0985, tá? Essa soma de quadrados é calculada por essa fórmula. O teste F, 0,36, que é esse teste F aqui, 0,36, tá vendo? Então, são exatamente as fórmulas que a gente usou. Ele que está calculando essa linha aqui. E o p-valor, 0,566, tá? Que é esse p-valor aqui. Então, aí, o que a gente tem que fazer para montar a tabela bonitinha, a gente tem que fazer. O R não solta tudo junto, mas eu sei que esse teste de não aditividade, ele está associado com esse modelo aqui, tá? Então, é como se eu pegasse e adicionasse uma linha nessa tabela nova aqui, que está usando uma parte. Então, de duas unidades, que é a soma de quadrados do residual, 0,098 foi usada para fazer o teste de não aditividade. E, nesse caso, a interação não faz falta, tá? Porque a gente não rejeita p-valor maior que 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula de que o modelo é não aditivo. Ok, gente? Alguma dúvida? Até aí? Por enquanto, não. Beleza, galera. Gente, eu queria aproveitar, antes de continuar, fazer uma enquete. Quero fazer uma enquete, assim, a título de curiosidade, tá? Que eu tenho trocado ideia com alguns professores. Enfim, nesse período de pandemia, né, cada professor está adotando um procedimento. Desde que eu comecei a dar aula, eu optei por fazer as aulas síncronas, da maneira como a gente faz, né? Porque eu acho que para mim funciona, porque assim, eu tenho expectativa de que é um momento que eu tô com vocês, eu tô ao vivo, eu respondo uma dúvida na hora que vocês têm. É um compromisso que vocês têm de tipo, olha, é a hora que eu vou tirar esse tempo para dedicar para a matéria. Então, eu acho que funciona bem essa forma de fazer. Mas eu vejo que tem professores que estão fazendo. Mas isso é uma expectativa minha, tá? Eu não sei o tanto que isso corresponde com o que vocês querem. Porque eu sei que tem professor que faz aula gravada e que tem um feedback legal, assim. E, enfim, eu comecei a pensar assim, será que seria uma possibilidade? Talvez, será que os alunos prefeririam? Então, assim, porque eu nunca animei de fazer aula gravada, porque eu acho que eu vou ter trabalho dobrado, sabe? Eu vou gravar a aula, mas é claro, assim, a partir do momento que eu fizer uma aula gravada, talvez eu consiga fazer uma aula mais objetiva do que a aula que eu tenho aqui com vocês, que como são 2 horas, acaba que conversa, não sei o quê, e aí, entendeu, não entendeu, tal. Então, talvez eu conseguiria fazer uma aula mais objetiva, mas por outro lado, tem o tempo, né, de tipo, que eu teria que pegar esse mesmo tempo que é o horário da aula, me disponibilizar para estar com vocês, para tirar dúvida. Então, eu penso, gente, eu vou ter trabalho dobrado. Mas, não sei, assim, o que vocês preferem? Eu queria que vocês colocassem aí de maneira bem objetiva no chat o que vocês preferem. O que vocês acham mais legal? Aula ou aula presencial? Não, eu sei que aula presencial todo mundo prefere, né? Mas aula síncrona, tipo essa aula que a gente tem, então, aula síncrona ou aula gravada? Então, podem ser sinceros, gente. Também não estou dizendo que eu vou mudar a minha forma de fazer, tá? É só curiosidade mesmo. Acho melhor síncrona. Síncrona, eu sinceramente prefiro aula gravada. Gosto de assistir em velocidade aumentada. Gente, não fala, eu estou assistindo, eu estou fazendo um curso. E aí eu sempre achava bizarro esse negócio de acelerar, né?
Só que essa semana eu tava tão doida para fazer as aulas, porque eu me enrolei. Eu comecei a botar as aulas mais rápido. Gente, eu achei o máximo aquilo, que a professora deve ser igual eu dando aula. E aí eu falei, gente, como será que fica a minha aula em velocidade aumentada? Deve ficar igual uma maluca falando, né? Semestre passado, para mim, funcionou melhor a aula gravada, mas eu gosto das aulas síncronas desde que tenha gravação. Se a síncrona é gravada, para mim não faz diferença, José Ricardo falou. Eu também acho melhor síncrona. O pessoal aqui acha que sou doido vendo o vídeo no 2 vezes. 2 vezes? Não, eu ponho 1.25, 1.5 no máximo. Depende da velocidade que a pessoa fala, né? Eu não sei. Racionalmente gravada, mas eu gosto da síncrona para a gente se falar na hora. Tem mais contato, eu concordo, né? Depois, quando volta para a velocidade normal, parece que tá lerdo. Eu também achei isso, João Pedro. É, gente, eu acho que é isso. Não sei, talvez tá meio a meio, empatado. O André falou, eu reassisti sua aula 1 de blocagem no 2 vezes e foi super tranquilo. Acho que. Bom, eu acho que eu falo rápido, então que bom. Nas aulas gravadas, para mim, é que eu tenho mais flexibilidade por conta do meu horário de trabalho, mas com a síncrona eu fico um pouco mais organizada. Pois é, gente, porque assim, eu vou ser sincera, eu disponibilizar a aula gravada não é porque, olha, gente, vocês não precisam assistir a aula síncrona, vocês podem assistir uma aula gravada. Eu não ponho aula gravada lá por isso. Inclusive, no início, eu não punha aula gravada, eu não gravava a aula. Eu ponho aula gravada por quê? Porque eu entendo que existem problemas de conexão, a internet pode cair, tem gente que, enfim, vocês estão em casa, às vezes a pessoa naquele horário da aula não é um momento que ela consegue ter um ambiente familiar ali sossegado, então ela tem uma opção de backup. Mas a aula gravada não é assim, eu posso assistir a hora que eu quero, né? Porque a nossa aula é síncrona e eu faço chamada. E aí, mas essa coisa que o Renan falou, com a síncrona eu fico um pouco mais organizada. Eu tenho essa sensação também. Ai, gente, eu tô sem querer apertando o botãozinho. A gravada vale muito a pena para um estudo dirigido. Não acumulou para mim. Pois é, porque justamente eu tive a sensação de que eu fiquei deixando o conteúdo acumular no curso que eu fiz, porque eu sabia que a aula ia estar gravada, sabe? E isso me atrapalhou. E aí, quando você fala, não, aquele horário eu tenho que estar lá, a aula da Bia seria no 0.5, a aula da Malu eu consigo no 1.25 no eu sei que a Bia faz uma aula gravada, né? Eu troquei ideia com ela ontem e tal, e ela falou que ela filma, parece ela escrevendo. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Período passado eu assisti às aulas gravadas no desespero. Tinha hora que juntava muito. Pois é, isso me preocupa também. Não, eu confesso que assim, embora, né, a única pessoa que eu acho que abre a câmera aqui às vezes é a Lívia, embora vocês não me deem, né, vocês não me dão muito prazer de ver a carinha de vocês, fica todo mundo com a câmera fechada, e a gente fica brincando, né, com os outros professores, que a gente dá aula para parede, né, porque a gente dá aula para um monte de retângulo com 2 iniciais, né, seria tão ver a carinha de vocês, mas eu sei que não é todo mundo que tem câmera, o Wes eu sei, né, que tá com problema na câmera, mas eu sei que tem gente que tem câmera e não mostra para a professora. E, gente, é muito ruim, né? Poxa. Mas ainda assim, eu sinto que vocês estão aí. E acho que é legal esse momento que a gente tem, esse encontro que a gente tem, né? Tudo bem que eu fico falando sozinha, mas tá bom. Nessa altura do semestre, a gente está te fazendo um favor. Ah, gente, para, né? Tá todo mundo bonito aí, eu tenho certeza. Vocês são jovens, pele boa. Fala sério, gente. Para com isso. Eu André, tô com esse cabelo molhado que eu enxaguei o cabelo antes de entrar na aula. Aí tá uma coisa linda. Só tô abrindo agora só pra você não falar com a parede, porque não, pois é, eu fico muito feliz, né? Quando vocês abrem. Eu até falei ontem, a única pessoa que tá abrindo é a Lívia. eu ouvi você comentando agora.
João, Mas eu coitado. gosto de abrir mais a câmera quando eu tô mais bonitinha, né? Mais arrumada, mais. Ah, gente, Tô deixa com de o coração. vaidade. Vocês são lindos. Não, poxa. E aí eu tenho gente que eu nunca vi o rosto, que quando eu vou lançar pauta, lançar presença, né? Vou lançar nota, que eu fico olhando assim, gente, como você começou? Porque, né? Nunca vi. Porque semestre passado, pelo menos, a gente deu 2 semanas de aula presencial, então eu já tinha visto as pessoas, né? Mas eu nem tava na sua turma, não. Na verdade, eu tava, mas eu ia trancar, porque não tava dando tempo pra mim. Eu não ia conseguir fazer a matéria. Aí, quando entrou a aula assim, né? Que aí deu pra eu conciliar. Então, você não ia me conhecer de qualquer jeito. Mas você não assistiu minha aula presencial? Não, eu ia trancar a matéria. Eu tava nas duas, só que eu tava fazendo, acho que eu tava inscrita em 7 matérias período passado, no presencial. Aí eu ia trancar as duas, porque era uma eletiva e a outra era do sétimo, e eu tava no sexto. Aí quando entrou a aula online, deu para eu conciliar os horários, aí eu resolvi fazer análise de sobrevivência. Ah, tá. Entendi. E também você viu que era uma matéria fantástica, como a Né? professora. Ah, deixa eu te mostrar. Chegou aqui outro dia, o recebido. Ai, Que recebido. Me conte. depois, né? Um pouco depois, mas aqui, que eu comprei. Eu não tô vendo sua câmera. Não? Uhum. Ué, não tá ali. Eu cliquei. Você não tá me vendo? Não. Tô Ah, vendo o retângulo. Uai, não tá aparecendo. peraí, eu vou desligar e ligar de novo. A Maria Eduarda. Ah, gente, claro, é o meu Teams. Também não Meu consigo Teams. ver a Lívia, não. Também não tô vendo, não. Falou pra caramba aí que tá com a câmera ligada. Eu tô me vendo. Ah, mas Só aí, apareceu no início da aula, Lívia. LF. E agora? Ainda Tem não. gente que tá te vendo. Pô, eu tô vendo. Aí, Ah, a Duda tá vendo. eu só apareci. Não. Eu ia falar que eu só apareço pras meninas, mas é pra aparecer pra professora. Ó, além de assistir deitado, geralmente. Ah, não, André. Apareceu, agora foi. Aqui. Câmera, nos poupe dos detalhes, André. Ó, não tô vendo nada, Lívia. Ah, professora. É o livro de análise de sobrevivência do Colossimo. Ai, que bonitinho, você comprou. Comprei. Muito bem. Você conseguiu comprar fácil? Comprei na Amazon. Ah, tá no Amazon, que chique. Muito bem. Vai usar no TCC? Se eu fizer de sobrevivência, porque os dados que eu tenho agora, eu não sei se. Eu acho que não vai dar para usar. Mas se eu conseguir aqueles, aí eu uso. Muito bem, show de bola, tá? Adorei. Daqui a um tempo vocês estão comprando o livro de sobrevivência da Maria Luísa, tá? Eu quero o autógrafo. Pode deixar, entendeu? Pode Eu também deixar. tô na fila do autógrafo, professora. Pode deixar. Eu vou fazer uma sessão de autógrafo, gente, com bastante espumante. Bom, gente, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Tudo bem, eu vi a enquete, então eu diria que ficou 50-50. Não, acho que a aula síncrona ganhou, né? Parece que sim. Vamos continuar com a professora aqui fazendo chamada, né? Aula gravada ganhou. É no seu mundo, André. Acho que o André não fez a contagem. É brincadeira. Tudo bem, André. Bom, gente, vamos lá, continuando. Agora eu vejo a Lívia. Agora eu vejo. Nossa, só agora eu já ia fechar a câmera. Agora apareceu. Não, fica aí. É o único quadradinho. Eu dou aula com o quadradinho da Lívia ali. Gente, ó, vamos fazer a campanha. Junte-se ao quadradinho, tá? Da janela.
Abram a Posso fazer câmera. nada? Pode. Ado, cada um no seu quadrado. Não, no caso é um retângulo, né? Mas olha só, é muito mais interessante ver vocês do que ver as iniciais, né? Mas tudo bem, gente. Só tô desabafando. Hoje eu tô desabafando muito, né? Pois é. Vamos lá, galera. Vamos falar agora do experimento geral, tá? Que é um experimento com 2 ou mais fatores. A gente vai fazer para o caso de 3 fatores e vai assumir que dá para generalizar aí para qualquer número de fatores, porque realmente fica muita coisa, tá? Então, vamos estender esse experimento para o caso que eu tenho A níveis do fator A, B níveis do fator B, C níveis do fator C, assim por diante. Então, eu vou ter, como é um experimento fatorial, né? Eu vou ter todas as combinações, né? A vezes B vezes C, reticências, N vezes, que é o número de réplicas. E claro, como a gente já falou, né? Eu tenho que ter pelo menos 2 réplicas para incluir todas as interações no modelo. No experimento com 2 fatores, eu falei que eu preciso de ter 2 réplicas para incluir a interação, mas isso vale para qualquer número de fatores, tá? Eu tenho que ter pelo menos 2 réplicas para testar os efeitos de interação. Porque se eu tenho, por exemplo, 3 fatores, eu tenho 3 interações de segunda ordem e uma interação de terceira ordem, tá? Então, para eu testar todas as interações, 2 réplicas. E aí, gente, a generalização do cálculo da estatística de teste vale, tá? Para cada efeito principal, eu calculo a estatística de teste dividindo o quadrado médio daquele efeito principal pelo quadrado médio do erro. E, de forma similar para as interações, eu divido o quadrado médio da interação pelo do erro e o número de graus de liberdade para cada fator vai ser o número de níveis menos 1 e para cada interação vai ser o produto dos graus de liberdade dos fatores que estão envolvidos. Por exemplo, para um experimento, para um modelo com 3 fatores, eu vou ter o modelo assim, tá? Então, vai ser 3 fatores, eu vou ter 4 índices, né? Porque eu tenho um índice para cada um dos 3 fatores e um índice para as réplicas. Média global, efeitos principais, interações de segunda ordem, interação de terceira ordem e o erro aleatório, tá? E a gente sempre pensa nesses experimentos que quanto maior a ordem da interação, menor a chance dela ser significativa, tá? Então, aqui, por exemplo, a interação de maior ordem é a interação de 3 fatores. É mais provável que uma interação de 2 fatores seja significativa do que uma de 3 fatores. A gente vai falar muito dessa regra quando a gente for falar dos experimentos fracionados, né? Onde a gente precisa priorizar algumas interações para a gente estimar, a gente não consegue estimar todas. Mas aqui só para comentar. E a nossa tabela nova, como que fica? Tá? A mesma regrinha lá. O quadrado médio esperado vai ser sigma ao quadrado mais uma quantidade que depende do efeito daquela fonte de variação. E aí, estatística é F, tá? Sempre dividido pelo quadrado médio do erro. Então, acho que tabela nova, assim, grau de liberdade sempre o produto, né? No caso da interação. Acho que é isso, a gente não tem nenhuma mudança aqui, não. É só uma generalização mesmo. E tem as fórmulas para os cálculos manuais, que eu não vou entrar, mas enfim, né? Maneiras mais fáceis de fazer as continhas à mão. Gente, eu perdi o chat aqui na... Ah, não, apareceu de novo o chat da... Beleza. Vamos ver um exemplo. O problema do engarrafamento de refrigerantes. Um engarrafador está interessado em obter alturas de enchimento mais uniformes nas garrafas produzidas, né? Então, é um processo produtivo de bebidas e o interesse é no enchimento das garrafas, né? Então, provavelmente, tem uma máquina que enche com volume pré-estabelecido. Eu configuro a máquina para encher com o volume que está escrito lá na embalagem, na garrafinha do refrigerante. E, obviamente, né, todo processo tem variação. Nem o processo mais lindo do mundo é isento de variação. Graças a Deus, a gente
agradece, porque, né, se não tiver variação, não tem estatística. Então, a variação vai existir, então, obviamente, que uma garrafa não vai ter exatamente o mesmo volume do que a outra, né? Então, existe uma variação em torno do alvo, por menor que ela seja, ela existe, e o objetivo aqui é reduzir essa fonte de variação. Entender, primeiro, o que pode estar causando essa variabilidade no enchimento, né, no volume enchido, e reduzir. Então, aqui eu estou buscando causas do meu problema. A engenheira de processo pode controlar 3 níveis durante o processo de enchimento. Primeiro fator, carbonatação percentual. Segundo fator, pressão de operação no enchedor. E terceira, número de garrafas produzidas por minuto ou velocidade da linha. Então, 3 variáveis de interesse são 3 fatores, né, que são conhecidos, controláveis e são de interesse, que são variáveis de processo, né? A pressão e a velocidade são fáceis de controlar, mas o percentual de carbonatação é mais difícil, porque varia com a temperatura do produto. Só que, enfim, de toda forma, sendo fácil ou difícil, ele consegue controlar os níveis da carbonatação entre 10%, 12% e 14%. Então, são 3 níveis para o percentual de carbonatação, que é o fator A. O fator pressão tem 2 níveis, 25 e 30 psi, e a velocidade da linha tem 2 níveis, 200 e 250 garrafas por minuto. Né? Perceba que são todos fatores numéricos, tá? Coincidentemente. A engenheira decide executar 2 réplicas com todos os 24 ensaios em ordem aleatória. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 2. Não, mentira, gente. 3 vezes 2 vezes 2, né? Eu tenho 12 combinações possíveis. Então, uma réplica exigiria 12 ensaios, 2 réplicas, 24 ensaios. Então, são 24 ensaios em ordem completamente aleatória. É um experimento completamente aleatorizado. A variável resposta observada é o desvio médio da altura de enchimento, o alvo, numa sequência de produção de garrafas. Então, o que é a variável resposta? A variável resposta não vai ser exatamente o tanto que encheu, mas o tanto que o volume preenchido difere do alvo, tá? Então, é positivo ou negativo. Gente, eu tô vendo as mensagens no chat, são muito engraçadas. Ai, ai. Os dados resultantes do experimento estão aqui, tá? Então, a variável resposta é o desvio em relação ao desvio médio. O desvio médio, na verdade, ele configura as combinações do processo, cada ensaio é realizado como? Ele configura as condições do processo, ele vai lá e produz uma sequência de garrafas naquela configuração, pega o volume de enchimento das garrafas, calcula a média e o tanto que essa média difere do alvo. Isso é um ensaio, tá? Os dados resultantes estão aqui. Eu tenho 2 réplicas em cada combinação, então eu tenho nas colunas 2 fatores, que é a pressão de operação e a velocidade da linha. Nas linhas eu tenho o percentual de carbonatação. E aqui, circulado, tá? Eu tenho o total daquela combinação. É a soma, já é o Y e JK ponto. É a soma das réplicas naquela mesma combinação, tá? Então, perceba que eu tenho valores positivos e negativos, porque a resposta é o desvio mesmo. E aqui as somas pelas linhas, pelas colunas, papapá. Aqui também eu fiz as somas, né? Para cada nível do fator A, eu somei o fator B. Para cada nível do fator A, eu somei o fator C. Enfim, são os totais que a gente usa para calcular a soma de quadrados, tá? Só que, claro, ninguém vai pagar o pecado de calcular à mão. A gente vai fazer lá no R, enfim. Deixa eu ver se eu tenho esses dados aqui no R. Acredito que sim.
Aqui eu estou entrando com os dados A, B, C, o desvio. Nosso modelo, tá? Então, o modelo fica. Eu estou usando o comando AOV, o desvio em função de A mais B mais C, mais A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, mais A vezes B vezes C. Todas as interações possíveis, tá? E o summary, né? O nosso modelinho tá lá bonitinho, é o mesmo que tá aqui. P-valor, a gente vê que a interação de maior ordem, ela não foi significativa. A interação BC também não foi, p-valor 0,24, né? Logo, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que o efeito dessa interação é igual a zero. Interação AC também. Então, a única interação significativa foi A vezes B. No nível de 0,05 fica bem em cima, né? Mas assim, 0,0558, né? É algo bem importante. Então, a interação A vezes B é significativa e todos os efeitos principais são significativos. O A, o B e o C, tá? Vou fazer uns gráficos aqui. Acho que eu fiz uns gráficos bonitinhos, não é? Vamos lá. Eu construí um gráfico de interação usando esse pacote PHIA. Ele tem um comandinho que chama Interaction Means. Vamos ver se vai rodar bonitinho. Aqui ele calcula a média, tá vendo? É a média em cada combinação. Então, plotar essas médias, a gente tem uma ideia das interações. E aí, como que ficou, né? A gente tem aqui, deixa eu tirar a janelinha. A vezes B vezes C. Então, vou fatorar aqui. Então, isso aqui está se referindo à legenda desse gráfico, que está na mesma linha que ele, né? É isso mesmo? E aqui o cruzamento do A e com o B, ABC, que está nas colunas. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico de efeitos principais. Os gráficos da diagonal principal são os gráficos de efeitos principais. O efeito principal de A, que é o A na linha A com a coluna A, tá vendo? Então, olha só, o fator A, lembrando, o fator A é... O que eu chamei de fator A aqui? É o percentual de carbonatação, gente? Já não sei, já não sei. Percentual de carbonatação. Então, quanto maior o percentual de carbonatação, maior o desvio em relação ao valor esperado, porque tá vendo, sai do zero. No primeiro nível, em 10%, é muito próximo de zero e aumenta. No fator B também, que é a pressão, aumentar a pressão de operação também aumenta o desvio e, né, que está positivo. E o fator C também, que é a velocidade da linha, aumentar a velocidade da linha também aumenta o desvio. E aí as interações, gente, lembrando que a interação é aquilo. Quando as retas são bem paralelas, né, visualmente é uma indicação de que não tem interação. A única interação significativa aqui foi A vezes C, né? Desculpa, deixa eu ver. A vezes B. A vezes B, que tá aqui, ó. Linha A, coluna B. Então, essa interação aqui é a que foi significativa, as outras não foram, tá? O que ela pode ter sido significativa? Na verdade, eu vejo que aqui eu estou aumentando o fator B do 25 por 30. Para todos os níveis do fator A, aumentar o fator B aumenta esse valor do desvio, tá? Só que eu vejo que o incremento, ele é bem maior quando o fator A está no nível 14 do que quando ele está no nível 10, tá vendo? Provavelmente, a mudança que teve aqui é muito menos importante do que a que teve aqui. Ou seja, o efeito do fator B, o tanto que ele muda a resposta, é diferente para cada nível do fator A. Por isso, a interação foi significativa.
As outras interações não foram significativas. Então, por mais que as retas não estejam absolutamente paralelas, né, elas não se desviam desse paralelismo de forma significativa, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer fator C. Se eu aumento o fator C, eu aumento a resposta, isso vale para os 3 níveis do fator A. Então, qual foi o efeito do fator C? Aumentar a resposta, independente do nível do fator A. Né? Então, por isso que não tem interação. E vice-versa. É isso, eu acho que interpretação que a gente já discutiu. Deixa eu ver se eu fiz algum gráfico mais legal aqui, mais bonitinho. Pá, 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 pá. Aqui, aquilo que eu já fiz, né? Só que aqui só tem o gráfico de A, B, C e da interação. Carbonatação, pressão. Gente, o que é carbonatação, pressão? Mas, gente, A vezes B, peraí, eu tô confundindo o nome dos fatores? Será que eu tô confundindo? Acho que não, certo. A carbonação é A, não é? E a pressão é B. É a B. Interseção A. E interação é B. Pois é, porque quando eu fiz, porque justamente aqui deu A vezes B. A vezes B é esse gráfico. É verdade. É verdade. Por que ele está falando que, enfim, sei lá. 10, 12, 14. Ah, tá! Não. É que ele inverteu. É porque aqui o que ele fez é o gráfico. É esse gráfico. A vezes B, tá vendo? É a mesma, só que aqui tá vendo que esse gráfico. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu tirar a janelinha. Esse gráfico aqui é o gráfico A vezes B. Esse gráfico é o que ele fez da interação AB. É o mesmo gráfico aqui da interação AB. Só que aqui a diferença é que eu coloquei na legenda o fator B e esse eu coloquei na legenda o fator A. Eu inverti. Tá? Tá. É isso. Mas é a mesma coisa, é a mesma interação. Só que ele mostra esse gráfico e não esse. Mas ok, né? Está tudo certinho. Então, ok. Aqui, se eu quero que o desvio em relação à média seja mais próximo de zero, eu tenho que pegar o que, né, qual que é a condição que mantém isso mais próxima de zero dos fatores. Ou seja, eu estou falando que o fator A e B, eu preciso escolher o menor nível na interação. O fator C, eu posso olhar só o efeito dele sozinho, porque ele não tem interação com os outros. Então, por exemplo, o fator C, eu vejo que qual nível que me dá uma resposta média mais próxima de zero? 200 ou 250? É o 200. E entre o A e o B, o que me dá a melhor combinação mais próxima de zero? Então, posso pegar aqui, talvez esse nível está mais próximo de zero ou esse. Então, eu pego essa combinação aqui, né? Que seria o fator A12 e B30, ou fator B25, não, desculpa, que é A10, B30, ou A12, B25. Agora, gente, isso aqui é olhando o gráfico, mas a gente pode fazer as comparações múltiplas, aquele teste de Tucker de comparações múltiplas, igual a gente fez, tá? Na última aula. A gente pode fazer tudo igual. Só que aqui lembrando, se eu for fazer comparação múltipla, a primeira coisa que eu vou fazer, reduzir o modelo. Se a interação A vezes C, B vezes C, A vezes B vezes C não foi significativa, eu vou rodar de novo o modelo sem essa interação, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o modelo. Peraí, gente. Foi isso que eu fiz aqui. Gente, peraí, perdi. Plotando. Deixa eu fazer o modelo de novo. Vou fazer o modelo só com a interação significativa agora. Param. Então, A, B vezes C sai. B vezes C sai, A vezes C sai. Então, só fica assim. O meu modelo agora é isso, né? A mais B mais C mais AB. E eu peço um summary
do modelo. Então, meu modelo vai ser esse. Aí a gente pode pedir as comparações múltiplas. Será que vai dar certo? Eu achei estranho. Eu rodei com vocês na aula as comparações múltiplas usando esse comando. Na última aula. Rodei durante a aula, eu lembro que eu interpretei todos os resultados. Aí depois, quando eu fui preparar a aula de hoje, eu fui rodar de novo e não rodou. Para o mesmo que eu fiz em sala e deu certo. Eu até olhei na gravação, tava lá, rodei bonitinho. Deixa só eu ver se vai rodar aqui. Para esse rodou. Eu não sei o que aconteceu na hora com R, mas enfim, rodou. Beleza, gente. Então, ó, eu tô falando o seguinte. Para eu interpretar as comparações múltiplas, eu não posso interpretar do fator A sozinho. Por quê? Porque ele tem interação com o fator B e nem do fator B sozinho. Isso aqui eu não interpreto. Eu posso interpretar do fator C sozinho, né? Na verdade, o fator C eu nem preciso fazer comparação múltipla, porque só tem 2 níveis. Tá? Então, assim, comparação múltipla só faz sentido se eu tenho mais de 2 níveis. Porque se tem 2 níveis e deu significativo, a diferença é entre aqueles 2 níveis. Mas, para interação AB, tá? Então, é aquilo. Para eu comparar, avaliar o efeito do fator A, eu preciso fixar o fator B. E aqui, considerando o gráfico, vamos ver se é aquilo que a gente supôs. Eu falei assim, olha, quando o fator A está no nível 10, parece que a diferença entre os níveis do fator B não é tão forte. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fator A no nível 10 e comparar os níveis de B, tá vendo? Aqui eu peguei A no nível 10 e tô comparando B no nível 25 com B no nível 30. O valor deu 0,147. Então, realmente, essa diferença aqui não é significativa, ou seja, se o fator A está no nível 10, o fator B não é significativo, não tem efeito. Agora, e se o fator A estiver no nível 14? Vamos comparar? Aí a gente faz a mesma coisa aqui, pega as duas comparações que tem o fator A no nível 14, que é essa aqui, tá vendo? Tô comparando o B no 25 e o B30 com o A14. Deu significativa diferença. Ou seja, deixa eu pegar, o que é o fator A mesmo? O fator A é a percentual de carbonatação e o B, pressão de operação. Então, eu estou falando o seguinte, a pressão de operação influencia no desvio médio? Depende, tá? Se o percentual de carbonatação for 14, a pressão de operação faz diferença. Agora, se o percentual de carbonatação for 10, a pressão de operação já não é significativa. Então, o efeito da pressão de operação depende do percentual de carbonatação e vice-versa. Isso é interação, né? Vamos pegar só para o nível intermediário aqui, que é o A12. O A12 a gente tem... Deu significativo para o A12. Então, a diferença aqui é significativa e aqui também. Então, o fator B só não é significativo quando a gente fixa o fator A em 10. Para os níveis maiores, ele é significativo, tá? Por isso que é importante, né? É importante a gente fazer esse tipo de comparação. Mas sempre, gente, aqui, se eu for fazer agora análise de resíduos, vou fazer a análise de resíduos para esse modelo final. Então, primeiro reduz o modelo, tira o que não for importante, e aí você faz normalidade, variância constante, papapá, tá bom? Acho que é isso. A gente tem que ter cuidado sempre em reduzir o modelo, tá? Antes de tirar nossas conclusões. Aí, gente, acho que a próxima parte aqui é superfície de resposta, mas eu vou deixar para falar disso na segunda, tá? Que aí na segunda a gente termina essa parte da introdução aos experimentos fatoriais. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem para perguntar agora, enquanto eu vou fazer a chamada, tá? Olha, mais uma pessoa com a câmera ligada, Renan. Muito bem, Renan. Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Esse movimento está crescendo. Vamos lá, quero mais pessoas
aderirem ao movimento. Gente, alguma dúvida? Não, por aqui não. Beleza. Gente, olha, aproveitando, acabei de abrir o site da INSS, deixa eu compartilhar minha tela, assim que eu conseguir. Assim que o meu computador deixar. Olha só, acabei de abrir e tem aqui, ó, sessão pôster, quarta semana de iniciação científica, tá vendo? Então aqui tem as informações. Se vocês têm algum trabalho de disciplina que vocês fizeram no semestre passado, aproveitem a oportunidade para mostrar para os colegas, né? Para colocar no currículo lá que vocês participaram de um evento, apresentaram um pôster, tá, gente? Vale a pena. E vamos aproveitar que é online esse ano. O período para aplicar é 18 de novembro, tá? Então, Dá um tempinho. a gente... O pessoal deu uma ampliada no prazo, que na verdade seria amanhã. Então, a gente ainda tem um tempinho, gente. Porque o que vocês precisam mandar para o dia 18 é um resumo, né? Se eu não me engano. É de uma página só. É um resumo de uma página. E aí, para o evento, vocês têm mais tempo para montar a apresentação de slides, né? Ou da forma como eles colocarem. Então, e provavelmente se é um trabalho que vocês já fizeram, já apresentaram, vocês vão ter já alguma coisa pronta. Então, é Eu isso. achava não, né? Era até amanhã, né? A princípio. É. E aí eu vou mandar o meu trabalho de MLG. Só que quando eu fiz, eu peguei uma pesquisa que ela tem uma amostragem complexa. E na época eu supus que era uma amostra aleatória, porque não tinha muito tempo para eu aprender o survey, essas coisas todas. Aí ontem eu fiquei pensando, vou mandar, mas vou mandar direito, né? Aí o que que eu fiz? Cheia de coisa. Eu resolvi ir ver o survey que eu já tinha dado uma olhada e fiz a ponderação, fiz o modelo, todo bonitinho. Fui dormir 4 horas da manhã para acordar 8h30. Nossa, que Aí beleza, hoje, hein? aí hoje eles deram mais um tempo, graças a Deus. Ah, mas que bom. E qual pesquisa que você usou? Eu usei a PNDS. É a... Legal, legal. E deu muita diferença quando você ponderou O pelo dedo? modelo não ficou bem parecido, né? Assim, os coeficientes ficaram bem parecidos do modelo, só a proporção lá que no caso a minha resposta é a necessidade por contracepção. E Aham. aí a proporção de mulheres em necessidade por contracepção dentro do grupo que eu estou fazendo ficou um Uhum. pouco maior, ficou 3% a mais. Uhum. E o modelo dos coeficientes ficaram bem parecidos. E foram as mesmas variáveis explicativas que chegaram ao final. A interpretação vai ser bem igualzinha mesmo, mas aí fica direitinho, né? Não. Apresentar, fiz a amostragem complexa, porque eu não queria apresentar, falar, supus que é uma amostra aleatória simples. Não, claro, porque realmente é uma suposição que está incorreta, né? Por mais que não mude tantos resultados, claro. Ah, mas que bom que você animou aí, gente. Olha, animem também. Lembrem de algum trabalho aí que vocês tenham. Vamos lá, gente, fazer chamada André. Oi, tô aqui. Sim, Ézio. Oi, oi. Muito bem, Ézio. Fausto. Presente. João Pedro. Eu. José Ricardo. Tô aqui. Lívia. Eu. Maria Eduarda. Eu. Renan. Aqui. Inclusive de câmera aberta, né? Tiago. Presente. E Vivian.
Eu vivo assim. Beleza, gente. Então tá. A gente se vê na aula de segunda. Lembrando que eu vou ampliar, vou trocar agora lá no Moodle, tá? Vou ampliar o prazo para entrega da lista para segunda-feira, 23h59. Então vocês vão ter mais 2 dias para fazer. E na segunda eu disponibilizo a próxima lista, tá? É isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Obrigada pela atenção. E desculpe meus problemas aqui tecnológicos, tá? Professora, Tchau, só 2 gente. minutinhos agora, fim da aula contigo, rapidinho. Sim, Muito obrigado. claro. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Sora. Bom fim de Tchau, semana. gente. Beijo. Valeu. Beijo.